a gente, está no ar. 30 do segundo tempo, dentro e fora de campo. Tem muita informação, debate, opinião. Um time de comentaristas e torcedores entra em campo. Venha com a gente, 30 do segundo tempo. Começou, pessoal, estamos na área, no ar e nas redes para mais um vídeo do canal 30 do Segundo Tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre futebol. Aqui nossos comentaristas são sinceros, pois o nosso time é formado por independentes, torcedores apaixonados por futebol. Então, se você é como nós, venha com a gente, se inscrevendo aí no canal, dando like nos vídeos, fazendo seu comentário, divulgando o conteúdo para os seus amigos. Não te custa nada e nos ajuda aqui a dar relevância do canal para o YouTube. Voltamos às atividades aí no canal, né, pós-carnaval, quando efetivamente começa o ano no Brasil, inclusive o futebol, né? Essa semana aí começou a Copa do Brasil e a Libertadores para os times brasileiros. Assim, nós vamos estrear o quadro aqui Subindo na Copa de 2023. Eu sou o José Kochanovski, comigo hoje também estreando em 2023 aqui no canal o comentarista copeiro, Douglas Bissoli. Bora lá, Douglas, e daí, tudo certo? Feliz ano novo para você, porque não sei se é brasileiro, começa depois do carnaval, né? E daí, diz aí para a gente começar o papo aí, o que você quer te falar da Libertadores, da Copa do Brasil, dá seus destaques aí iniciais para nós começar esse papo de hoje. Boa, meu amigo. Feliz ano novo, pós-carnaval, um grande ano para nós todos. Vamos começar pela Libertadores? Bora. O que você achou aí foi tropeço do Galo? Lá da... Sim. Como é que é o time lá? Eu anotei aqui, cara. Os Cara bobo. Cara bobo que de bobo não tem nada. Achei meio decepcionante a estreia do Galo na Libertadores, um clube que vendeu alguns jogadores bons e importantes, mas como o Keno, mas também fez uma boa reposição, como o Paulinho, né? Também trouxe o Igor Gomes do São Paulo, trouxe o Edenilson do Inter. Então tem vários jogadores ali muito qualificados. Eu achei meio decepcionante, um 0-0 meio xoxo, uma boa atuação do Paulinho, na minha visão, mas fora isso, nada além. O cara bobo que, na verdade, perdeu um gol feito lá, né? E que poderia ter trazido para Minas Gerais com uma vantagem de 1-0. Mas, para mim, o Galo continua forte e continua o favorito para passar. É decepção, né? Porque o time da Venezuela lá, os times são fracos. A Venezuela e Bolívia, para o tamanho e para o investimento que o Galo tem, até bem, acho que foi decepcionante aí. Mas eu acho que aqui no Brasil ele reverte, sabe? Eu acho que o outro não vai ter essa força tanto para conseguir reverter lá, né? Agora aí o Fortaleza, eu acho do Fortaleza um pouco diferente, assim, acho que foi um bom resultado até, o empate fora do Fortaleza, porque o Fortaleza, se não me engano, jogou com o time do Uruguai, né, os times eu acho assim que Foi o Deportivo Maldonado. Então, eu acho que os times uruguaios estão se fortalecendo com os anos, assim, então lógico que o Fortaleza podia passar mais, porque os times brasileiros têm mais força, assim, até financeira para fazer. Mas, diferente do Galo, eu achei que não foi tão mau o resultado, assim, esse empate do Fortaleza. Para você, o que você diz aí? Eu vou discordar do amigo. Eu também achei que foi uma surpresa negativa. Eu entendo que o Fortaleza esteja num patamar acima. Tá? Uma grande surpresa, uma grande evolução do futebol brasileiro. Tem um grande treinador que é o Vojvoda, que foi mantido, e eu esperava que o Fortaleza ganhasse já a primeira partida. Lógico que não está nada perdido, vai passar e vai ganhar 2-3-0 aqui em Fortaleza, mas eu achei que precisava ter vencido sim, para mostrar uma cara, uma identidade já com a Libertadores, igual foi do ano passado que ele também participou. Então, para mim, eu esperava um pouco mais. Bom, para a gente fechar aqui um pouco a questão da Libertadores, eu acho que tem duas situações. Uma, primeira, que os times brasileiros eles têm que jogar, né? Não dá para dizer que pela força, porque vai ter, que já tem exemplos
recente aí, o Corinthians, que também é um time gigante aqui do Brasil, já caiu na pré-Libertadores algumas vezes aí. Então o time tem que jogar, porque como é um mata-mata ali, acho que às vezes falta um pouco dos times brasileiros se impor nesse. Eu acho que é uma questão que isso pode pecar para esses maus resultados aí, tanto do Galo quanto do Fortaleza. Mas pelo outro lado, eu acho que essa pré-Libertadores está cada vez ficando mais forte, né? Eu acho assim que tem muitos times ali na pré de tradição, o próprio Galo, que já foi campeão, mas tem o Cerro Porteño, que é um time tradicional do Paraguai, tem o Sport Cristal, que sempre está jogando Libertadores, que está ali. Então, assim, essa demonstra a força que está ficando desde a pré da Libertadores. Eu digo força, assim, ainda está longe de ser comparado com a Champions, mas aos poucos acho que está crescendo, assim, a Libertadores, os times estão proporcionando melhor, né? Então, acho que, eu não sei o que você pensa disso, assim, primeiro dessas duas situações, primeiro do time brasileiro achar que vai passar de qualquer jeito, e de Vera Camas que não tem mais bobo de futebol, e essa força desses times tradicionais. Na sorte ainda que o Galo e o Fortaleza não pegaram ali um Cerro Porteño, por exemplo, que seria muito jogo muito mais difícil, né? Eu concordo comigo na ponderação. Eu só acho que tem muito clube agora, Libertadores, tem muito clube que não tem a mesma força para estar numa Libertadores, né? O próprio, cito aqui o Always Ready, que surpreendeu o ano passado, sua primeira participação, e venceu o Corinthians, né? Mas, assim, ali eu vou um pouco junto com o grande comentarista Mauro César Pereira, que ele fala que depois que inundou de clubes pequenos a Libertadores, agora os grandes times goleiam de 9, 8, 7, né? E por isso que os artilheiros do passado estão ficando cada vez mais para trás por causa dos os novos artilheiros que têm mais jogos e adversários mais fracos. Quanto à questão do brasileiro, eu acho que é aquele mal do brasileiro mesmo, né? Vamos ver o que dá, leva um pouco nas coxas no primeiro, vamos passar, porque nosso nome é mais forte. Acho que vai um pouco nessa, não sei se é um pouco de vaidade, um pouco de orgulho, mas não sei. Por isso que eu achei até que foi um tropeço desses grandes clubes brasileiros, né? O Galo e o Fortaleza. Mas também acho que não tem nada a temer. Dificilmente eu acho que o Galo ou o Fortaleza não passam. E algum desses resultados que você viu da pré-geral, você acha que tem algum definido já, que deu, até fora dos brasileiros aqui? Eu acho que vai ser difícil para o Always Red, como eu citei, reverter o placar de 3-0 do Magallanes. Né? Mas ele tem uma vantagem, né? Ele tem altitude, né? Altitude. Mas são 3 gols, né, GC? Eu acho que se fechar a casinha, pode ser que dê certo. Aí eu vejo que o Cerro Porteño é favorito, eu entendo que o Independente Medellín conseguiu um bom resultado, 2-2, um empate fora, tem mais chance de passar. O Sport Cristal, por ter perdido 2-0, eu acho que ele consegue reverter. Vamos ver. O Sport Cristal que está com o Thiago Nunes, né? Que foi esse destaque aqui do jogo no treinador Atlético Paranaense, ganhou aqui. A experiência lá. Não foi bem no Corinthians e não foi bem no Ceará, né? No Grêmio também, né? Ele foi. No Grêmio também, E tá a experiência lá, mas acho difícil para eles aqui. Acho que o Nacional é tradicional do Paraguai lá, né? Então ele já jogou bastante, chegou até na final, se eu não me engano, na Libertadores já. Ele chegou na final, chegou próximo ali, então é um time assim, tradicional de jogar Libertadores, né? Mas os gols foram tudo, né? O último gol, por exemplo, que aniquilou 2-0, foi para lá dos 97 minutos. Então... Mas acho que é o estilo do futebol paraguaio, isso. Se eu for ver o histórico dos times lá, eles são tudo desse jeito, assim, que eles vão, né? Mas eu também, uma coisa que eu achei interessante, agora para encerrar mesmo, que eu até fiz nas minhas anotações aqui, que é o começo de temporada mais começo do que dos brasileiros, né? Os times jogaram 2, 3 jogos, assim. Os brasileiros já estão jogando 8, depende, até mais 9, depende do time. E lá eles estão no terceiro, segundo campeonato. Acho que isso pode fazer uma diferença agora no começo a favor do Galo aqui, do Fortaleza, né?
Sim, o início, a preparação física, né? A diferença de preparação física. Tu vai. Bom, isso aí, vamos ver. Eu também acho que talvez o mais definido ali seria esse da derrota do Aarhus Red. Só se o 12º jogador deles, a altitude lá, faça uma diferença. Né? Para a Copa do Brasil aqui, assim, a Copa do Brasil, essas primeiras rodadas, acho que todo mundo torce para o mais fraco, né? Não sei se você vai concordar comigo aqui que a maior zebra até agora, por exemplo, no começo é a derrota do Cuiabá, né? A eliminação e derrota do Cuiabá, que é o time de primeira divisão, certo que escapou na última rodada do ano passado da queda, mas é um time organizado, né? Derrota por um time lá do norte lá é a maior zebra até agora. Não sei se vai ter alguma zebra maior do que essa aí. O que você me disse? Eu não vou chamar gol antes. A Copa do Brasil é aquela Copa indigesta que derruba muito time grande, né? O palmeirense que o diga, já foi muito eliminado na Copa do Brasil por times considerados muito inferiores, né? Então tem aprontada aí para time grande. O Grêmio, ano passado, também caiu muito cedo, o Inter também. Então, assim, eu prefiro esperar um pouco mais, meu amigo. Eu acho que não é só essa surpresa, até porque o Cuiabá, ele vinha de invencibilidade, eu acho que era o único time 100%, né? E acabou caindo aí na Copa do Brasil. Outro resultado que para mim chamou a atenção foi a eliminação do Chapecoense, porque eu entendo que, apesar de estar na segunda divisão, acho que ele está já ainda, né? Eu não sei se ele caiu para a terceira, acho que não. Não. Tu que faz a Série B, ele manteve na Série B, né? Acho que sim. Então, mas para mim foi surpresa ele ser eliminado também, perdeu de 1-0. E o outro foi o nosso Londrina, cara. Eu esperava que o Londrina passasse, perdeu de 4-2 do Nova Mutum. Para mim foi surpreendente essa derrota do Londrina. Do Londrina também. E o Juventude, né? Caiu. Mas o que eu, assim, do Londrina também eu acho que é assim, tanto Cuiabá e Londrina, eu acho que aqui, além de, não é surpreendente, mas decepção, porque são times que jogam primeira e segunda divisão, para os times que têm muito menos tradição lá de cima e não tem, e derrota os jogos, no primeiro jogo eles jogam por um empate ainda, então acho assim que é decepcionante mesmo essas eliminações. Mas um pouco que eu acho diferente do Juventude e do Chapecoense, porque eles jogaram com times do próprio estado, né? O Chapecoense jogou com o Marcelo Dias, que também é de Santa Catarina. Acho que daí cria uma rivalidade ali que dá uma força maior para esse time menor, vamos dizer assim, que estão menor, que eu digo que está no ranking ali. Porque o Juventude também foi eliminado pelo São Luís, lá, que também é do Rio Grande do Sul. Então, acho que por fato deles serem ali conhecidos, acho que acaba facilitando para esse outro time, né? E também uma coisa que eu notei desses jogos em si, que no Catarinense, o Chapecoense está em segundo lugar e o Marcílio Dias está brigando para não cair. E acabou perdendo o jogo. O Juventude está brigando para classificar e o São Luís está brigando para não cair, mas perdeu o jogo. Acho que também os caras estão foco nesse, porque dá muito mais dinheiro, né? Uma vitória na Copa do Brasil dá mais dinheiro que um campeonato regional inteiro, acho. Então os caras focam nessa situação, né? Eu concordo. Realmente foi uma boa ponderação. Eu não tinha percebido que eram do mesmo estado. E isso cria uma dificuldade maior, porque, querendo ou não, já há um acompanhamento maior desses times com o estilo de jogo dos clubes, né? Então, acabam se preparando melhor. Inclusive, até na própria questão de logística também, né? E também, assim, para encerrar aqui a Copa do Brasil, que eu notei, teve o Remo que passou, o Tombense também passou, que são mais tradição, o Ipiranga, Volta Redonda ganhou, mas são jogos assim que não chamam tanta atenção, porque a gente chama atenção das zebras, né, dos diferentes, né, mas passou. Sim. O Vasco passou por cima do trem lá, passou o trem em cima do trem, e o Santos também, né? O que eu tava vendo, que eu achei engraçado, assim, engraçado e triste ao mesmo tempo, né? O jogo do Ceilândia e Santos, questão do que eles foram jogar no estádio, a polícia não conseguiu
o jogo lá no DF, né? Daí a polícia não deu segurança, só tinha torcedor do Santos. Que os torcedores do Ceilândia não puderam comparecer lá, porque a polícia não deu segurança para dividir as duas torcidas. E chega a ser vergonhoso, né? O time que joga em casa, o torcedor não pode ver, porque o Santos lógico que tinha mais torcedor do Santos, pela tradição, tudo, mas eu acho assim, quando eu vi a notícia, fiquei assim, achei engraçado, mas é para rir, para não chorar, porque chega a ser assim, puta, pelo futebol brasileiro, que é tão famoso, um fiasco desse, né? É a decadência, né? Essa parte que as nossas autoridades, nossa força policial não conseguir separar duas torcidas, entre uma gigante, que é a torcida do Santos, e uma pequena parte, minúscula, do torcida do Ceilândia, mostra a falência das nossas autoridades e também do nosso futebol. Para mim é vergonhoso. Esse aí foi o destaque, acho que negativo aqui dessa primeira parte da primeira rodada da Copa do Brasil, né? Então, como a gente está falando aí de Copas, né? Nosso primeiro aqui, tivemos aí duas. Tivemos uma que foi a Supercopa lá do Palmeiras e Flamengo, e temos também o Flamengo na Recopa, né? Vamos comentar um pouco aí desses jogos aí. Eu quero começar aqui porque o Flamengo, acho que aquele jogo do Flamengo e Palmeiras foi um dos... Acho que desse ano, com certeza, foi o melhor jogo, acho, do ano. Foi um jogo que poderia dar para os dois lados, foi um jogo bastante gol, foi bastante aberto, todo mundo tinha esperança, e o Flamengo parece que começou a sentir agora, né? Tá jogando mal futebol, e eu acho que naquele jogo lá foi merecido do Palmeiras, como se o Flamengo fosse também seria, foi um jogo aberto, foi detalhe que mudou o jogo. Mas para a Recopa aqui eu vejo que o Flamengo tá jogando mal, né? Eu acho que ele até pode ganhar aqui, vai ganhar do Independente Del Valle, apesar que o Independente Del Valle é bem traiçoeiro. Mas o problema do Flamengo é o futebol, que não tá apresentando mais, né? Mas vai ganhar o título, daí você vai dar uma amenizada, eu acho, aí nas críticas. Até peço desculpas que eu baixei a cabeça aqui, que eu fui ver minhas anotações quando o amigo foi falando, eu fui lembrando aqui, fui anotando. Sim, para mim foi uma surpresa, na verdade, a quantidade de gols da Supercopa, não pela qualidade só dos atacantes dos dois clubes, do Palmeiras e do Flamengo, que são jogadores qualificados, mas pela força das zagas, né? E sair 7 gols numa final, e como vem crescendo essa rivalidade entre Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, tendo decidido a Supercopa 2020, 2021, decidido a Libertadores também, 2021, ou seja, vem crescendo cada vez mais a rivalidade, e eram jogos truncados, né? Se bem que na Supercopa do ano do 2021 foi 2-2 também foi um belo de um jogo no Distrito Federal, teve prorrogação e teve pênaltis, né? Então foi um embate bem legal, bem aberto entre os dois clubes. Para mim, qualquer time que ganhasse ali, pela qualidade que foi o jogo, seria merecedor. O detalhe foi naquela polêmica do quarto gol do Palmeiras ou não, que, na minha visão, não havia impedimento. O Santos, muito criticado, tirou a mão, né, o braço, e acabou com o Palmeiras sendo campeão. Quanto à Recopa, já aproveitando o gancho, derrota no primeiro jogo do Flamengo foi uma surpresa para mim, porque eu esperava um time muito mais avassalador, essa é a palavra. O problema do Flamengo é esse, que a gente tende a comparar muito com o Flamengo em 2019 do Jorge Jesus, né? Porque ele tem peças de reposição, tem mais qualidade ainda, eu acho, do que era em 2019, e poderia ter perdido de 2 ou 3 lá. Acabou perdendo de 1-0 só, se bem que poderia ter saído ganhando com o Gabigol teve uma excelente oportunidade no primeiro tempo, poderia ter feito 1-0 e mudado todo o panorama da partida, mas altamente revertido. Pode ser facilmente revertido no Maracanã, com a força da torcida. Acredito que o Flamengo vai para cima, talvez um contra-ataque,
o Independente permaneça no jogo. Mas eu aposto aí no Flamengo sendo campeão. É que lá o jogo, primeiro que tem altitude um pouco também, não é tanto assim, mas dá uma diferença pro time de lá. E eu não sei, talvez o que prejudica o Flamengo é essa pressão, né? Que ele tem uma obrigação de ganhar esse título pelo fato que tá. E outra questão, se ele só que o Del Valle tá começando a temporada agora, acho que tem 2, 3 jogos. 2 jogos, foi o segundo jogo dele. Foi decepção se tem nisso também, eu acho, do Flamengo. E o pior é que o Flamengo não tá jogando, né? Apesar que o pessoal tá criticando muito o Vitor Pereira, mas o Flamengo já estava jogando, não estava jogando tanto desde as finais do ano passado. É que o título sempre esconde um pouco ali, mas a gente comentou aqui nos nossos finais lá que o Corinthians jogou muito bem contra o Flamengo, perdendo os pênaltis por detalhes lá, e o do Atlético foi a questão do jogador expulso lá, né? O Atlético estava até melhor, né? Que o Atlético Paranaense estava até melhor do que acho que o Flamengo até então. Então, acho assim que o Flamengo então, ele já vem mal há muito tempo. Tanto que se ele ganha o Mundial, ou vai pelo menos para a final do Mundial, ou agora ganha a Recopa, acaba ganhar essa Supercopa e amenizar essa situação, né? Que aqui no Brasil vem muito a questão do título e não ver o futebol, né? Apesar que o objetivo é ganhar mesmo, né? Se jogar bem fosse melhor, talvez valeria algum outro título, né? Mas também acho que o Flamengo vai acabar passando, assim. Acho que muito difícil pro Independente Del Valle. Primeiro para segurar o empate, e também não é a característica deles, eles não são de fechado, então vai querer jogar e vai ser um jogo bom e o Flamengo vai acabar ganhando, hein? Eu também acho. E quanto ao Vitor Pereira, me permite fazer uma ponderação, ele já veio meio pressionado já com a zica do corintiano, né? Ele já veio com aquela já traíra e tudo mais. O Flamengo não tinha nada a ver com isso, foi lá e contratou ele. A questão muitos torcedores também acharam que foi um meio trairagem com o Dorival Júnior, né? Mas não vejo que houve trairagem, porque ele já sabia desde o começo que o contrato dele terminava no fim da temporada do ano passado. Terminou a temporada, não foi renovado, não avançou as negociações, e o Flamengo já pensava, a diretoria do Flamengo pensava em trazer um treinador com outro quilate, né? Apesar dos 2 títulos do Dorival Júnior. Então, assim, eu acho que tem essa pressão para o Vitor Pereira, tanto pela zica da outra grande torcida corintiana, como agora da própria torcida do Flamengo, tanto pelo revés da Supercopa e não diria muito vexame do Mundial, mas pela queda precoce no Mundial, inclusive no segundo jogo contra o Al-Ahly. Se não fosse a expulsão também, o Flamengo não ia conseguir o terceiro lugar, não. Acho que jogou até pior no terceiro lugar do que o jogo que ele perdeu. Que no jogo que ele fez lá do Mundial, puxando um pouco aqui também, já que falando do Mundial lá, ele jogou bem quando perdeu para o Al Hilal lá, só que teve circunstâncias que o futebol apresenta que deu E outro, no terceiro lugar, ele jogou muito menos, né? O resultado não demonstra ali o que foi o jogo. Acho que até se existisse merecimento, o Flamengo deveria ter perdido esse terceiro lugar. Mas eu sou também, a gente falando do Flamengo aqui para ter dessa questão do Vitor Pereira, eu sou contra de mandar ele embora agora, porque ele só tá pegando os jogos decisivos, jogos lá, acho que nem deu tempo de colocar a prática que ele quer. O Flamengo é um time envelhecido, você pega tipo o Everton Ribeiro já tá muito tempo passado, o Davi Luiz é um time, Felipe Luiz, velho, então ele tá tentando renovar e tudo esse processo de renovação do clube acaba interferindo. E como o Flamengo é um grande time aí e sempre tá disputando o título, a pressão é grande, mas se eles quiserem, acho que se trocar o técnico, acho que é pior. Primeiro que ele vai ficar aquela briga, não vai conseguir achar quem que vai vir, não vai vir. Falaram do Tite, se viesse. O Tite não é o estilo do Flamengo. Então, é difícil até para o Flamengo achar um técnico até por essa estima que ficou para os últimos anos aí. Tinha que deixar o cara... E tem um calendário duro agora, né? Porque vai pegar clássicos
e o último jogo da Recopa. Então vai pegar o Botafogo, o jogo do título da Recopa, Fluminense e Vasco. Então é uma sequência pesada aí que eu acho que pode definir o futuro do Vitor Pereira no Flamengo. Mas se você for ver, a gente comentou ali, tava falando da Copa do Brasil e que nem lá o Inter, que foi eliminado no começo, o Grêmio no ano passado, né? O próprio Corinthians é um exemplo, né? Quando ele foi eliminado aquela vez do Tolima, manteve o título. Então, os clubes têm que manter o planejamento que tem. Não é uma derrota aqui ou ali que possa... E outra, se for ver, a gente acabou de falar que o Flamengo perdeu a Supercopa para o Palmeiras, depois podia dar igual. Foi o Mundial lá, são 2 jogos, que é difícil de ter. Perdeu agora acabou de vir lá, a logística também atrapalha. Então, se fosse assim, uma sequência mal, tem que ver a partir da Libertadores. Se na Libertadores não classificar, por exemplo, daí sim já está com problema. Mas até lá, eu acho que tem que dar um tempo para os times lá. E esses times que mantiveram a ideia, não criaram a Larte lá, que perderam no começo, como a gente falou ali do Inter, do Grêmio, falei do Corinthians aqui, acaba subindo outros anos. O Inter daí foi eliminado na Copa do Brasil, mas conseguiu vaga na Libertadores, né? Então... Mas é o mesmo treinador, né? Não, mas mas a ideia, né? Tipo, tem que... Às vezes uma derrota aqui muda. É que no Brasil é essa incógnita, né? Derruba treinador, vem outro treinador, tem pouco tempo para treinar, tem pouco tempo para implementar seu estilo de jogo. Nós, torcedores, não somos apaixonados e sem paciência. Não tem muito essa história com o treinador. E é mais fácil trocar uma comissão técnica, 4, 5 pessoas, do que trocar o elenco inteiro, né? E às vezes a fraqueza está no elenco. Vamos citar o Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. Ganhou o Campeonato Paulista, estava classificado praticamente na Libertadores, com uma boa campanha, inclusive a melhor campanha daquele ano, e mal no Brasileiro. Foi demitido. E aí veio o ídolo do palmeirense agora, o Abel Ferreira. Mas eu acho que bem o Palmeiras é o que assim, ele mudou porque estava a característica do Palmeiras não queria. Ele trouxe para lá isso que acho que está faltando para os clubes, assim, ter não, eu quero isso aqui. Quando muda um técnico para o outro, eles querem que de uma hora para outra muda. A gente comentou aqui do Thiago Nunes, por exemplo, lá. Quando ele foi para o Corinthians, a ideia dele era... O Corinthians queria renovar tudo, mas daí não conseguiu nos 5 primeiros jogos resultados. O cara não presta. Então dê tempo o cara tem que ter um pouco de sorte, né? O Leverkusen falava que ele era um burro com sorte, né? Então, às vezes tem que ter aquele cara, o René Simões no Curitiba, quando chegou, falou: não, o que você quer no começo? Quero ter um pouco de sorte. É que é para manter os primeiros jogos bem, que se ele ganha os primeiros, depois vai até o final da temporada. Então, falta um pouco dessa acho que, esse feeling aí dos times, né? A gente falou aqui também, você falou do Londrina, decepção. Londrina também, ele começou com o auxiliar, que era o Edinho, estava jogando bem, mas perdeu no Paranaense, foi mandado embora, trouxe o outro técnico, o cara ficou 17 dias, 4 jogos, mas aí foi mandado embora, não dá nem para saber se o cara é bom ou é ruim. Então nem contratasse 4 jogos assim, quarta, domingo, então foi 2 semanas. O cara não treinou, não teve, então falta um pouco, eu acho, tipo, de convicção no que quer. Os treinadores estrangeiros reclamam dessa questão do calendário brasileiro exatamente pela falta de dias para treinar, né? O Luiz Castro, esses dias, técnico do Botafogo, ele tweetou, né? Falou: como eu gosto de treinar. Não tem tempo para treinar. Né? Então... mas o Botafogo é outro exemplo bom. Ele começou mal, ele foi eliminado da Copa do Brasil ano passado, não classificou para as finais lá do Carioca, e o cara manteve. O Botafogo fez uma campanha boa no Brasileiro. Então, é isso que eu acho assim, que tem que pensar lógico, eu falei, a Copa do Brasil, por mais essa primeira fase das eliminações ali, não
O time que é da primeira e segunda divisão eliminado na primeira rodada, que tem a vantagem do empate, mesmo jogando em fora, é decepcionante. Daí é ter que estar uma coisa errada mesmo. Mas depois, e na Libertadores já nem acho, porque como eu falei, tá? Eu discordo um pouco de você que tem muito time pequeno, mas tem bastante times fortes também, tradição. Então, acho que falta isso para. Vamos fazer um debate aí dessas questões de estilo de times. Se cada time tem o seu estilo e o jogador e o treinador se pode mudar. Sempre a gente fala assim, cada um tem. Os gaúchos jogam de uma forma, os cariocas jogam de outra. Se isso influencia mesmo, como é que vai para frente? Beleza, amigo? Combinado. E semana que vem vamos ver aí se nós acertamos se vai ter alguma surpresa na Libertadores aí. Se o Flamengo ganha mesmo, como a gente está esperando. E se vamos ter mais alguma zebra aí na Copa do Brasil para a gente comentar. Então tá bom, vamos ver se a gente acertou alguma coisa, né? Porque a gente tá bem otimista com o time brasileiro. Eu falo que a gente puxa do Brasil, mas a gente pensa igual também, né? Vamos ver. Beleza, abraço, amigo. Um abraço, tchau.